A Guerra dos 100 Anos foi uma série de conflitos travados entre a Inglaterra e a França durante o final da Idade Média. Iniciou-se de reivindicação inglesa ao trono francês entre a Casa Real inglesa de Plantageneta e a Casa Real francesa de Heloise. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E não hesite nem por 100 segundos para assistir esse Nerdologia sobre a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos é conhecida por ser uma guerra muito longa e por gerar piadinhas sobre o fato dela ter durado, na verdade, 116 anos. Mais do que isso, o conflito fez parte de 800 anos de rivalidade entre franceses e ingleses, influenciou conflitos em regiões vizinhas, contribuiu para a definição das identidades nacionais dos países europeus, consagrou vários dos mais conhecidos exemplos de batalhas de cavaleiros medievais e inspirou algumas das mais conhecidas obras da ficção. Os motivos do conflito são diversos. Desde 1066, quando os normandos invadem a ilha da Grã-Bretanha, em um tema que já vimos aqui, as famílias das nobrezas francesas e inglesas tornaram-se cada vez mais emaranhadas, com casamentos e relações de lealdade, com a família real britânica inclusive controlando territórios onde hoje são França e Bélgica, como partes da Aquitânia e da Gasconha. Pelo controle desses territórios, os reis ingleses tinham que render tributos ao rei da França e reconhecer sua autoridade. Os nobres feudais franceses da Gasconha frequentemente buscavam auxílio do rei francês contra decisões do rei inglês, que precisava acatar com um problema de soberania que gerava ressentimento e orgulho ferido por gerações. Além disso, os territórios na França despertavam interesse dos ingleses por serem ou muito férteis ou por serem regiões comerciais importantes, como Flandres. Finalmente, os ingleses se sentiam ameaçados com a aliança entre França e Escócia, com um se comprometendo a ajudar o outro em caso de ataque inglês, que ficaram cercados. A crise que serve de estopim para a guerra parece uma novela, marcada por mortes suspeitas e traições. Ela começa com a morte de Filipe IV, rei da França, em 1314. Ele foi sucedido por seu filho mais velho, Luís X, que reinou apenas por 2 anos antes de morrer, deixando um filho recém-nascido e uma filha, Joana. O bebê morreu com 5 dias de vida, iniciando uma crise sucessória. Uma mulher poderia herdar o trono? Outro Filipe, irmão de Luís, alegou que não, baseando-se na lei sálica dos francos. Passou a sobrinha para trás e foi coroado rei como Filipe V. 6 anos depois ele morreu, também deixando apenas filhas. Com isso, o trono foi para o último filho homem de Filipe IV, Carlos IV, que reinou também por apenas 6 anos. Quando ele morreu, sua terceira esposa estava grávida e, por 2 meses, a França foi governada por um regente esperando o nascimento do bebê. Como nasceu uma menina, o trono ficou vago, com 2 pretendentes. Um era o regente, sobrinho de Filipe IV, Filipe de Valois. O outro era neto de Filipe IV, ele era conhecido como Eduardo III e ele era rei da Inglaterra. Seu pai era Eduardo II, aquele que é retratado como um molenga no filme Coração Valente, e sua mãe era Isabela da França, a personagem da Sophie Marceau, filha de Filipe IV. Ou seja, o reino da Inglaterra poderia unificar os 2 tronos. Os nobres franceses se reúnem numa assembleia na Universidade de Paris para avaliar as 2 reivindicações do trono. Citando o precedente de que o trono não poderia ser herdado por uma mulher, é determinado que a sucessão também não poderia passar pela mãe, e o trono vai para o agora Filipe VI. Em 1329, o rei inglês aceitou a decisão e prestou homenagens ao monarca francês. Importante. O rei inglês era vassalo do rei francês por suas terras no continente, mas não devia obediência por atos em seu próprio reino nas Ilhas Britânicas. E tudo parecia estar resolvido. Ainda assim, as lealdades nas regiões da Gasconha e de Flandres continuavam divididas, e, em 1331, o rei francês confiscou as propriedades do nobre Robert III de Artois. Robert fugiu e foi acolhido pelo rei da Inglaterra.
Em 1336, Filipe VI cancelou seus planos de cruzada e enviou sua frota para o Canal da Mancha. Em novembro, emitiu um ultimato. Se Robert não fosse entregue, ele confiscaria as terras inglesas na Gasconha, afirmando que Eduardo III não estava cumprindo seu juramento. Em abril de 1337, Filipe recusou-se a encontrar com uma delegação inglesa para negociar e convocou todos seus vassalos a unirem seus exércitos e a se juntarem a ele. Os franceses tomaram a Gasconha e o restante dos domínios ingleses na Aquitânia. Eduardo reagiu enviando parte de seu exército para Flandres e voltando a reivindicar a coroa francesa. Era o início da guerra, que não foi travada de forma ininterrupta por 116 anos, mas com períodos de conflito e de paz intercalados. E também não foi uma guerra apenas entre França e Inglaterra, mas entre duas grandes alianças envolvendo alguns dos mais poderosos reinos da Europa medieval, como Castela, Borgonha, Navarra e Portugal. A primeira fase, chamada de Eduardiana, durou 23 anos. Após anos de operações de cavalgada, quando um exército atravessava o território inimigo para destruir e pilhar o máximo possível, e de escaramuças costeiras no Canal da Mancha, as forças inglesas conseguiram sucessivas vitórias contra os franceses, como na Batalha Naval de Sluis, que garantiu o domínio marítimo, e na Batalha de Crécy. Essa batalha é simbólica militarmente, pois consagrou o uso do arco longo, que dava vantagem tática aos ingleses. Meses depois, os ingleses derrotaram o exército escocês que invadiu o norte da Inglaterra. Posteriormente, também venceram a guerra pela sucessão da Bretanha entre dois duques, cada um apoiado por um lado. Uma epidemia de peste negra afetou a Europa, forçando uma trégua no conflito. A doença dizimou até 1/3 da população francesa, incluindo a rainha. Filipe VI se casou novamente, com uma nobre que estava prometida para o seu filho, o futuro rei João II. Isso causou uma crise entre a nobreza francesa. Quando a guerra foi retomada, os franceses foram novamente derrotados na Batalha de Poitiers e o rei João foi capturado. Por 4 anos ocorreram negociações, até que uma tempestade destruiu parte do exército inglês e forçou um tratado, com os ingleses vitoriosos. Após 9 anos de paz, inicia-se a segunda fase do conflito, a Carolina, que durou 20 anos. O rei francês Carlos V, aproveitando rebeliões contra os ingleses na Aquitânia, conseguiu retomar vários dos territórios perdidos. Essa fase do conflito é marcada pelas vitórias francesas em apoio aos nobres que eram seus aliados em domínios próximos, garantindo sua aliança, como na guerra entre os dois príncipes irmãos de Castela. Entre 1376 e 1380, França e Inglaterra enfrentaram crises sucessórias, governados por regências impopulares, com crises políticas e econômicas, interrompendo o avanço francês e forçando uma trégua. Essa fase teve desdobramentos em Portugal, que, com auxílio inglês, derrotou os castelhanos, apoiados pela França, inaugurando a dinastia de Avís. Nesse período, também ocorreu o cisma do Ocidente, quando, por 40 anos, 2 papas reivindicavam o título, um em Roma, apoiado pelos ingleses, e outro em Avignon, apoiado pela França. A última fase da Guerra de Lancaster começa em 1415, quando o rei inglês Henrique V invade a Normandia e volta a reafirmar que o trono francês é seu. Essa fase talvez seja a mais célebre, por causa de personagens como o próprio Henrique V, um dos maiores exemplos de rei guerreiro medieval e imortalizado pela obra de Shakespeare, que escreveu o rei proferindo o discurso do dia de São Crispim antes da Batalha de Agincourt, chamando seus soldados de um bando de irmãos. Outro personagem bastante conhecido dessa fase é Joana d'Arc, mas não vamos falar dela agora. Inicialmente, os ingleses conseguiram várias vitórias, como a citada Batalha de Agincourt, e, em 1420, um acordo determina o casamento entre Henrique V e a princesa francesa Catherine, deixando a França muito perto da derrota total. A morte de Henrique V e a coroação de Carlos VII da França, entretanto, reorganizam as forças francesas, que derrotaram os ingleses que cercavam Orleans e retomaram praticamente todos os territórios ingleses no continente. A última batalha da guerra foi travada justamente na Gasconha, em julho de 1453, com a vitória francesa sendo a primeira batalha da história em que o uso de canhões teve um papel decisivo. Ao final do conflito, a França estava politicamente consolidada, com um governo centralizado.
Na Inglaterra, as dívidas e a crise política foram um dos motivos da Guerra das Rosas. Simbolicamente, monarcas britânicos continuaram reivindicando o trono francês até 1801, quando a flor de lis, símbolo real francês, foi retirada do brasão britânico. E as guerras entre ingleses e franceses nesse período foram por outros motivos. Nos comentários do Nerdologia sobre Samuel Little, o maior serial killer dos Estados Unidos, comentaram que Samuel Little teria cumprido apenas 3 meses de prisão por estupro. Não, peço desculpas, pois ficou ambíguo. Ele foi acusado do crime, preso e depois de 3 meses, inocentado. Segundo o serial killer e o detetive James Holland, ele nunca cometeu esse tipo de crime. Comentaram se não seria similar ao caso de Henry Lee Lucas, um serial killer que podemos ver em um Nerdologia Criminosos futuro. Resumindo, Lucas confessou dezenas de crimes que não cometeu nos anos 1980, pois recebia incentivos da polícia para confessar. Por coincidência, também Texas Rangers. Quando isso veio a público foi um escândalo, e para evitar esse tipo de coisa, mudaram procedimentos de interrogatório. No caso de Samuel Little, outras pessoas suspeitaram de uma eventual semelhança, mas ele foi entrevistado várias vezes, em separado, por outras agências policiais, ficava agitado quando acusado de crimes que não cometeu, e é muito improvável que ele tenha feito confissões falsas. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assinem o nosso canal para conhecer mais sobre guerras medievais e até a próxima!